E aí, pessoal? Tudo certo? Estamos aqui na Educamaker para mais uma aula de Sociologia comigo, Luciano, o seu professor de Sociologia. E agora, pessoal, nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão que envolve os direitos dos cidadãos. Nós vamos falar da cidadania. A cidadania, esse conjunto de direitos e deveres que nós, cidadãos, temos e exercemos, pode ser vista do ponto de vista substancial e do ponto de vista formal. Formal é o que está na lei, né? Quer dizer, na aula anterior, nós mostramos alguns elementos relacionados à Constituição brasileira. Esse papel, essa lei, esse código, nos formaliza enquanto cidadãos do Estado brasileiro. Mas nós podemos pensar também numa cidadania substancial ou numa cidadania real, que é se de fato esses direitos se efetivam para todos os indivíduos. Então nós, enquanto pessoas da mesma sociedade, podemos perceber que em alguns momentos parece que a cidadania ampara mais alguns indivíduos e desampara outros indivíduos. Nós temos então que tentar fazer essa cidadania ser mais efetiva para que todos de fato sejam iguais perante a lei e a formalidade e a substancialidade sejam equiparadas. Bom, pessoal, com relação aos direitos, nós podemos pensar, então, quais são esses direitos, quando eles surgiram. Então, nós vamos falar aqui do pensador inglês, o Thomas Marshall. O Marshall, pessoal, escreveu um livro chamado Cidadania, Classe Social e Status. Esse sociólogo quer nos dizer que essa condição de cidadão é um status. Quer dizer, é uma condição relacionada a uma época, a um sistema político, é uma condição relacionada a uma época e que ampara os indivíduos. Essa cidadania não existiu sempre. Em alguns momentos ela foi suspensa. E por que a palavra classe social? Porque essa cidadania e esse status de ser cidadão está relacionado a uma classe que reivindicou perante o Estado absolutista a liberdade e os direitos, que foi a burguesia capitalista. E aí, pessoal, nesse mesmo livro, então, o Marshall nos conta quais são esses direitos e quando esses direitos foram surgindo. Então você já deve ter escutado falar, por exemplo, dos direitos civis. Olhando aqui para o slide, ó, os direitos civis são aqueles necessários à liberdade individual. Então, desde a liberdade de imprensa, o direito de ir e vir, o direito à justiça, são os direitos que se originaram no século XVII e no século XVIII. Ali, Revolução Gloriosa, Revolução Industrial, Revolução Francesa. Na sequência, nós temos os direitos políticos. Os direitos políticos são aqueles ligados à formação do Estado representativo e que fazem com que o Estado divida com a sociedade a administração política. Portanto, o direito de votar e ser votado, o direito de formar as suas associações civis, formar os partidos políticos, entre outros direitos ligados aos direitos políticos. Esses direitos surgiram, então, no século XIX, pós-Revolução Francesa, em função da forma como o Estado liberal estava se consolidando. Então, os movimentos sociais começaram a reivindicar também a participação e a representatividade no Estado. E a terceira categoria de direitos são os direitos sociais, ligados a um mínimo de bem-estar social. Ou seja, esses direitos sociais estão relacionados a uma condição de tentativa de reduzir as desigualdades sociais que existem na sociedade. Portanto, pessoal, a ideia de um mínimo de bem-estar econômico e social. Então, são os direitos sociais que garantem o direito à segurança, a participação na herança, a saúde, a habitação, a educação. Esses direitos estão prontos e acabados? Não. Eles podem mudar, podem surgir novos e outros direitos. Por exemplo, o professor de filosofia da USP, Renato Janine Ribeiro, chama a atenção para os direitos difusos. Direitos difusos são aqueles que não têm um titular específico, mas são direitos que amparam toda a sociedade, como, por exemplo, o direito ambiental, o direito dos animais, o direito do consumidor, que são direitos de uma nova geração que não estavam ainda
previstos nessa primeira leva dos direitos. E falando em direitos, pessoal, nós temos que nos lembrar também da formação dos direitos humanos, a Declaração de 1948. Essa não é a primeira tentativa de criar uma espécie de noção de humanidade ou de direitos que amparem toda a humanidade. Mas se a gente pegar, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, pós-Revolução Francesa, também já era uma tentativa de estabelecer uma espécie de direitos para toda, que amparasse a sociedade e a humanidade. Portanto, eu trouxe a fala aqui do filósofo Norberto Bobbio, que falava o seguinte: os direitos humanos, diferentemente da Constituição, que nos tornam membros de uma pátria, que nos tornam cidadãos de um Estado, os direitos humanos são os direitos derivados da dignidade e do valor inerente à pessoa humana. Repare aqui no trecho em vermelho. Tais direitos são universais, inalienáveis e igualitários. Ou seja, para o Bobbio, a ideia dos direitos humanos são os direitos, então, que se referem àquilo que nos condiciona a condição de humanidade, a nossa diversidade, as nossas diferenças culturais, que é a característica principal do ser humano. Ok, pessoal? Voltamos na próxima aula para conversar um pouquinho mais sobre política. Valeu, gente. Um abraço, até a próxima.